Boa noite, queridos internautas da TV ValeBrasil.com.br. Aqui quem fala é vocês sabem que eu sou Robson Machado. Vocês já nos acompanharam esse ano 2012 aqui, acompanhando o futebol amador em Taubaté, mas hoje estamos aqui no Clube Sírio-Libanês de São Paulo, dia 30 de novembro de 2012, na festa de premiação da CESP, né? Aqui no Clube Sírio-Libanês. Eu estou aqui com o Luiz Ademar, que é presidente da CESP. Vocês estão olhando para ele, vocês estão reconhecendo, é sim, ele mesmo da Sport TV, né? Luiz Ademar, 71 anos na CESP, certo? Qual o diferencial das premiações dos anos anteriores? O que vocês estão planejando para esse ano, ou fica ainda no campo da surpresa? Nós estamos tentando encontrar um denominador comum junto com a diretoria para uma forma de premiar principalmente os 3 primeiros colocados. Valorizar mais os 3, não só o primeiro. O ano passado e ano retrasado nós divulgamos os 3 primeiros colocados, inclusive o campeão, e aí só entregamos troféus para os primeiros colocados. Em reuniões nós achamos que isso aí era uma situação até meio desagradável. Poxa, o cara foi segundo colocado, terceiro colocado, precisa valorizar ele também. Aí esse ano o que nós fizemos? Vamos fazer uma surpresa? Sim. Vamos valorizar o primeiro, evidentemente ganha um troféu maior, e a gente valoriza e dá também um prêmio para o segundo e terceiro colocado. E aí foi essa pelo menos a grande sacada que a gente vai tentar, quem sabe, levar para os próximos anos essa mesma metodologia. Os internautas entenderam, então seria quebrar a cultura que dizem que no Brasil o segundo colocado é apenas o primeiro dos últimos, né? Então vocês estão quebrando essa cultura, é isso? Exatamente, a gente está tentando valorizar os segundos e os terceiros colocados, porque, poxa, é uma votação aberta ao público. O ano passado foram mais de 30 mil votos, esse ano também teve muita gente, mas eu acho que aproximadamente 15 mil votos. Eu também estou meio por fora, que eu não fiquei meio... Como é uma surpresa, quem ganhou, quem não ganhou, tem a empresa de auditoria nossa, que na verdade é ela que sabe, então, mas eu sei que mais ou menos isso, então o povo escolheu, você tem que valorizar o terceiro, valorizar o segundo. É tão difícil você ficar entre os melhores, e aí você tem que valorizar, inclusive com uma premiação. É isso, senhores, a cobertura do TV Vale Brasil na CESP 2012 premiação, aqui na companhia do presidente da CESP, Luiz Ademar, está começando agora. Já nós retornaremos com outras tomadas, mas é um prazer ter sido convidado, ter sido recebido pelos senhores. O prazer é tudo meu, um abraço para todo mundo, e eu queria falar aqui em nome especial do Alberto Simões. Nosso grande diretor, nosso competente diretor, não está hoje com a gente, lamentavelmente está se recuperando do problema de saúde, mas se Deus quiser, ele está no nosso coração, nas nossas orações, vai se recuperar, o ano que vem está com a gente. É isso, senhores, uma nova sensação da mídia. Então, boa noite, senhores. Estou aqui de novo, Robson Machado, TV ValeBrasil.com.br. E agora, pasmem, olha só quem está do meu lado aqui. Ok, volta, Bonani. Bom, queridos internautas, ele mesmo, o PVC. Eu, com muita honra, estou entrevistando uma das pessoas que mais sabem de futebol no Brasil, sem achismo e coisa do gênero. Esse aqui conhece, só que ele tem uma coisinha em comum comigo, só que você já sabe o que é, né? Né, PVC? Eu só falo meu time quando eu sou perguntado. Então, tudo bem, qual a equipe futebolística que o senhor admira no estado de São Paulo? Desde a infância? Desde a infância, pelo amor, muito bom. Eu não digo meu time nunca, não sei quando é que ele Eu desde o dia 22 de julho de 1976, eu sempre tive. Acho que é um pouquinho antes. Perfeito. Então, uma coisa, já que a pauta é livre, né, Bonani? Vamos lá, futebol, você sabe tudo, dia da final da Copa Rio, Palmeiras e Juventus. Dia da final, eu não sei, seu time. 22 de julho de 1951. Se você jogar 25 anos pra frente, vai dar dia 22 de julho de 1976. É o dia do meu aniversário. Eu já sou conhecido há muito tempo. Agora, o dia que você nasceu. O dia que eu nasci. Então, PVC, voltando agora à questão da premiação. Você é muito comentado, as pessoas falam, qual o diferencial de um ano e outro você ser indicado? O que você pode falar para o público de um cara que recebe tantos prêmios e é sempre referendado, ele é referência? O que você pode falar de diferente? Qual o ânimo? O ânimo é todo, cara. Eu sonho fazer isso desde que eu era moleque. Tem premiação sensacional. Prêmio, eu aprendi o seguinte, eu aprendi na Editora Abril. Prêmio, quando você ganha, você comemora. Quando você perde, você parabeniza. E você pode ter intimamente, entender o valor de cada premiação, o momento de cada premiação, quando você mereceu mais, quando você mereceu menos. Mas o fundamental é comemore. O prêmio é para comemorar. Perfeito. Bom, agora uma pergunta palmeirense para palmeirense, né? Escuta, depois desse caos instaurado no Parque Antártica, você acha que agora a coisa vai mudar? Os 15 milhões de palmeirenses estão vendo a gente no site. Eu acho. Você acha? Eu acho. Acho que depende da eleição. Depende da eleição.
O presidente próximo vai ser ou o Décio Perini ou vai ser o Paulo Nobre, Nobre. um dos dois. E de qualquer maneira, em qualquer um dos dois cenários, vai ser melhor do que está hoje. Perfeito, ótimo. Gente, vocês não sabem o quanto estou honrado de entrevistar o PVC. Estou muito emocionado. É isso, senhores. Muito obrigado, PVC. tvvalebrasil.com.br. Fica com ele aqui, ó. Esse aqui é um guerreiro. Nosso querido Russo também, ó. Presidente do Independência aí, ó. Marcar a presença aí, pô. Ok. Emílio. Aí já é uma foto, tá? Ok. Aí, muito obrigado, hein? Então, bom, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, continuando aqui a minha sabatina de questionamentos aos concorrentes, os participantes do Prêmio ACS 2012. Eu estou aqui do lado, dá uma olhada quem está aqui, 1,90 m aí. É o londrinense aqui, londrinense, o senhor Nivaldo Prieto, né? Nivaldo Prieto, a festa tá bonita, a coisa tá transcorrendo como tem que transcorrer, mas lamentavelmente, por coisa do destino e próprio da vida, a coisa de 48 horas atrás, nós perdemos o grande Joelmir Betti, né? Nós não sabemos, não sei se o Mauro vem hoje ou não, na ligação. Olha, se o Mauro tinha a agenda dele programada, passar por aqui, ele vem. Porque ele é um homem fortíssimo, um negócio impressionante a forma como o Mauro está absorvendo. Para os internautas entenderem o que é o legado do Joelmir para o jornalismo, para a economia e também para o esporte brasileiro. Qual seria, digamos, a grande lição, o grande texto dele, a lauda final que ele deixou para as pessoas que querem ingressar na área de comunicação ou não, as pessoas que apenas querem entender o Brasil de uma outra forma, no caso do viés econômico. Como você entende isso? Como você percebe isso? Robson, é muito simples falar do Joelmir, porque profissional e amigo, muito querido, multimídia, por onde ele passou, ele fez sucesso. Independente da linguagem que ele usasse. É porque quase todo mundo já sabe que o Joelmir começou com o esporte, foi repórter de jornal, trabalhando com rádio, televisão, e depois que teve a incursão dele na economia, e continuou fazendo o mesmo sucesso. Tinha uma linguagem maravilhosa para lidar com um assunto tão difícil. E em algumas épocas, nos anos 80, era mais complicado comigo, nos anos 90, no início, com a inflação lá em cima, era mais delicado ainda tratar desse assunto. Ele tratava com tanta desenvoltura, tanta facilidade. Então, eu entendo que o Joelmir deixa para a gente, na verdade, os jovens que conviveram com ele, são exemplos de amigo. Porque do profissional é uma obra que todo mundo que vê na televisão, que lê nos jornais, conhecem e reconhecem o trabalho do Joelmir. Mas eu acho que o grande barato, o bacana, é aquilo que ele deixou para nós de redação, para nós de estúdio, de estacionamento, de corredores da televisão, e aquele papo antes de ir pro ar ou depois que fomos pro ar. Isso é o que fica mesmo na memória de todos nós. E vocês sabem, internautas, que nós estamos teoricamente órfãos, não só o Mauro, né? Hoje eu li o texto do Mauro no lance, eu fiquei emocionadíssimo, né? Lembrei dos ensinamentos do meu pai, que também, junto com ele, nós temos o mesmo amor, enfim. Mas em nome dos internautas que nos acompanham no site tvvalebrasil.com.br, eu agradeço você por ter disponibilizado um tempinho pra gente aqui. Prazer. Grande londrinense. Eu visitei Londrina em 2002. Se me tirarem de Taubaté um dia, eu falo pro Nivaldo, eu vou pra Londrina. Gostou da cidade? Tô apaixonado. Cidade Zerão, né? Aquele lago lá. Eu gosto. Tá vendo como é que A cidade, você deu em 2002. 2002. São 10 anos. 10 anos. A cidade já cresceu muito, muito, e continua Não crescendo. estou recebendo nenhum jabá da prefeitura. Atenção, visitem Londrina. Tá, só uma foto com o pessoal do Taubaté. Vai lá, Pode ser, né? vai lá com ele. Aí eu aqui pega a foto. Por favor, pessoal do Taubaté. Aqui eu faço a foto. Tá feita a foto. Nivaldo Preto, obrigado, um abraço. Vamos lá. Queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, estou aqui de volta. Agora continuando com a nossa batalha dos bambambans da mídia esportiva paulista. Estou aqui com o brasileiro, estou aqui com o Paulo Soares, vocês conhecem, né? Só lembrar dele, com a Antero, aquela coisa toda. E o Paulo Soares e o Antero e a ESPN, eles têm um projeto novo agora para 2012, digamos assim. Uma coisa mais informal, né, Paulo? O que você pode dizer a respeito? Para os fãs de esporte. Vamos lá. Bom, um abraço para todos vocês do Vale. O Fã de Esportes, a partir de março, poderá ver toda segunda-feira à noite na ESPN
acontece na ESPN, das 8h30 às 9 da noite, serão 30 minutos de um programa que vai se chamar Dueto, e que terá a nossa apresentação. A gente vai, claro, repercutir o fim de semana, mostrar o que de mais legal rolou no esporte no final de semana. A gente vai sair, a gente vai pra rua para fazer entrevistas. Então, algumas novidades a gente vai apresentar. Eu acho que com a irreverência, com a qualidade do trabalho, especialmente o Antero, com muita opinião, acho que fica um convite para vocês. Uma coisa, a título de curiosidade, a proposta de vocês fazerem um programa mais descontraído, digamos, mais descolado, surgiu das suas homéricas gargalhadas durante ou não? De onde surgiu a ideia? Não, eu acho que essa coisa da gargalhada, eu acho que mexe muito, as pessoas têm interesse, ficam esperando, mas na verdade, há já algum tempo há um projeto da ESPN de fazer aqui no Brasil um programa mais ou menos na linha que os americanos fazem na ESPN nos Estados Unidos, se chama Mike and Mike, que é um programa que são dois caras, os dois se chamam Mike, sim, e eles saíram, fizeram muito sucesso durante 7, 8 anos na rádio ESPN e foram para a televisão ESPN, migraram o programa do rádio para a televisão e é um sucesso nos Estados Unidos. Então a ESPN no Brasil imaginou tendo essa sincronia. A alquimia que vocês dois têm, evidentemente. Tentar alguma coisa nessa linha. É um pouco diferente do Mike and Mike, mas vai mais ou menos por aí. As gargalhadas e as risadas irão acontecer normalmente, né? Isso acontece exatamente, normalmente. A gente pode passar, às vezes, 2, 3 meses sem dar risada. Vira material para o CQC, como você disse uma vez. Exatamente. O pessoal do CQC já veio. Poxa, tem risada hoje, me deram uma água para tomar aí e tal. Mas isso é uma coisa que é espontâneo, né? É na hora que rola ali, não tem nada programado, não tem nada pensado, né? Tomara que sim, porque quando a gente ri é que a gente está se divertindo. Sem dúvida. Bom, queridos internautas, é isso. Eu agradeço o Paulo Soares aqui, na tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia. É isso. Conta livre, é Michele. Tá livre. Livre. Livríssima, então. Boa noite, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, nova sensação da mídia. Chega de entrevistar homem, olha. Vamos botar, Bonani, olha que beleza. Gente, esquece, volta aqui, Bonani, ok. Bela, inteligente, pronto, Michele Janela, qual o diferencial, depois de quanto tempo que você tem de jornalismo esportivo? 12 anos. 12 anos, ok? Bom, eu sou de uma cidade um pouco menor e eu vejo que as meninas lá da minha cidade elas ficam ressabiadas a tentar entrar no jornalismo e migrar para o jornalismo esportivo. Que conselho você dá para uma moça que está começando jornalismo e quer entrar no jornalismo esportivo? Qual o diferencial e qual seria o grande segredo? Não para se atingir o sucesso, basicamente sucesso, mas para trabalhar e tentar atingir o sonho com dignidade, enfim, e sendo respeitada e num ambiente que é ainda machista. Vamos lá, por favor. Eu acho que a palavra-chave é isso que você falou, dignidade. Então a mulher precisa manter a dignidade dela, o caráter e trabalhar com responsabilidade. Então se ela gosta de jornalismo esportivo, se dedique, estude, leia, saiba as escalações, saiba os times, saiba do que você está falando. Eu acho que a mulher não pode ser só bonita, e porque ela precisa ter credibilidade para poder ter o respeito dos atletas, dos companheiros de trabalho. Então, se a pessoa é só um rostinho bonito, ela não vai se manter naquele trabalho, porque ela poderá ser facilmente substituída por outro rostinho bonito. O importante é você ter credibilidade no que você faz. E a mulher, principalmente, ela precisa tomar cuidado, é uma linha tênue que separa ela do jogador de futebol. Então, para ter uma boa entrevista, ela precisa tomar cuidado. Né? Então, tem que ser educada, mas ser profissional acima de tudo. Para você nunca perder o respeito do jogador de futebol, dos colegas jornalistas por você. Perfeito.
quando você entrou no jornalismo esportivo, você encontrou algumas barreirinhas, a coisa foi complicada para você. Se você pudesse citar o nome de uma pessoa, alguém que você fala, olha, esse me ajudou, a quem quando você tiver lá, até um tempo, você tiver já, você vai faltar muito ainda, né? Quem você lembraria? Aquele jornalista, aquele profissional me ajudou, ele abriu as portas, enfim, ele falou, Michele, aqui. Quem que você poderia lembrar, já que hoje é uma noite de festa, né? Eu lembro do Roberto Avalone. Ele me deu a oportunidade, de participar do Mesa Redonda. Ele me chamava de repórter sapeca, então ele me colocou no programa porque na época não tinha e-mail, telespectadores, isso, mas ele queria uma participação feminina no programa. Perfeito. E foi uma pessoa que me abriu as portas do Mesa Redonda. No Gazeta Esportiva eu consegui, porque eu sou jornalista e tudo mais, mas do Mesa Redonda, que é um programa que tem grande alcance e uma enorme repercussão social, foi o Roberto Avalone e o Chico Lang e depois o Flávio Prado também, são os meus mestres. Bom, é isso. Bom, queridos internautas, em nome da tvvalebrasil.com.br, em nome da Sensação da Mídia, eu só agradeço, querida. Obrigado e felicidades com a sua vida profissional e pessoal. Ok? Obrigado. Boa noite. É isso, Só obrigado. fazer a foto do pessoal de Taubaté. Pode sequência de... Pode deixar que tá certo. A foto do pessoal de Taubaté, tá? Ok. Michele, Vamos que vamos. Vamos lá então? Bom, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, a gente entrevista a gente do Rio de Janeiro, Rio de São Paulo. Chega, vou falar com gente da terra, do Vale do Paraíba. Vira a câmera, Bonani. Ok? Volta aqui. Chega de beleza, mostra a feiura. Estou aqui com a Andressa Lopes, que vai brilhantar, vai levar mais beleza, charme, elegância e inteligência, né, para a premiação da CESP 2012. Agora perguntando para você, primeira vez. É a primeira vez. Na verdade, essa é a primeira vez que uma jornalista do interior apresenta esse prêmio Ford, Troféu Ford ACESP aqui em São Paulo, que até então só haviam apresentadores do eixo Rio-São Paulo mesmo, né? De grandes empresas, grandes setores de comunicação. Dessa vez, representando o Vale do Paraíba, representando o professor Alberto Simões, a subsede da ACESP no Vale do Paraíba. Estou aqui. Bom, queridos internautas, uma festa, a festa tá rolando, tá muito bonita. Ainda nós nem começamos a festa ao certo, né? Qual a sua expectativa para esse evento de hoje? Como é que foi seu dia? Como é que você acordou? Dizem que quando tem grandes eventos, né? Você acorda como uma princesa, como a Eu acordei feito uma pedra, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Não dormi direito, lógico, ansiosa, esperando que passasse o dia logo, o dia demorou para passar, ainda apresentei o programa lá, depois corri pro salão de cabeleireiro, não gostei do meu cabelo. Você não gostou do seu cabelo? Não gostei. Olha, voltando entendeu? Se ela não gostou do cabelo dela, o que eu pensaria do meu, né? Mas tudo bem, né? Você não gostou, que providência você tomou? Eu taquei o pente, né? Taquei o pente. Era pra estar enrolado. E o que a Andressa falou é verdade. É a primeira vez que nós temos um apresentador do Vale do Paraíba, né? No caso do interior, apresentando, né? No caso, distribuindo os prêmios aí dos concorrentes em 2012. E é com muito orgulho que eu falo, né? O Vale do Paraíba marcando peso aqui na premiação da CESP 2012. Você quer passar algum recado, alguma coisa, principalmente para as moças que querem ingressar no jornalismo? Olha, o que eu tenho a dizer é, independente de ser mulher ou ser homem, o trabalho é o mesmo, né? Talvez um pouco para nós mulheres seja um pouquinho mais dobrado pelo fato de ser mulher, das pessoas olharem você de outra forma. Acho que hoje mudou muito, né? Tá aí, nós temos grandes nomes como das mulheres apresentando, como repórter de campo, então tudo mudou um pouquinho. Acho que tudo é uma questão de respeito e de nós, cronistas esportivos mais novos, conseguimos respeitar aqueles que já são cabeça branca, aqueles caras que têm experiência mesmo de verdade, e dentro disso aproveitar, aprender para poder trabalhar tranquilo, com respeito e seriedade para todo mundo. O segredo é simples, é respeito, seriedade e tentar trazer dignidade para a sua atividade, independente do que seja, né? Eu agradeço muito você, Andressa, a premiação ainda ocorrerá, né? E eu desejo que você apresente
presente da mesma forma, com a mesma competência, com a mesma seriedade e principalmente com a mesma simpatia que você trabalha e que você abrilhanta os nossos dias lá no Vale do Paraíba, nas programações, enfim, digamos, na nossa rotina esportiva daquela região. Então, em nome da tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia, eu só tenho a agradecer pelo tempo que você disponibilizou para a gente. Imagina, TV Vale Brasil, um beijo para todos vocês, parabéns pelo trabalho, porque é, afinal de contas, pelo nosso trabalho que a gente consegue levar boas notícias para todo mundo que gosta de esporte. Um beijo. Agora é Vale do Paraíba, ó. Tá aí Andresa Lopes, ela que vai apresentar. Registrado. Boa noite, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br. Continuando a nossa saraivada de celebridades. Olha quem está do meu lado aqui. Não vou falar quantos anos de experiência, que aí pega mal, né? Meu irmão, a Claudete Troiano. As pessoas não sabem, as pessoas imaginam ela como uma apresentadora de programas femininos, mas poucas mulheres, inclusive, sabem que ela, a Claudete, foi uma das pioneiras do jornalismo esportivo como mulher. Quanto vocês falam? Verdade, foi na década de 70, os donos da Rádio Mulher, aqui em São Paulo, tiveram a ideia de formar uma equipe exclusivamente feminina. Repórter, comentarista, locutora, a moça que levava na perua a gente pra lá no carro da emissora era uma mulher, e a menina que puxava fio do gramado era uma garotinha, ainda era novinha e tal. E você ali? O que você fazia? Eu comecei como repórter, mas foi pouco tempo. Depois de um mês e pouco eu comecei a narrar futebol. E era meio estranho assim, para a torcida, os jogadores que receberam melhor, para os cronistas esportivos. Imagina, nós estamos falando da década de 70, quantos anos faz, o machismo que hoje ainda existe. Imagine isso naquela época. E a mulher invadindo o campo de trabalho, até então exclusivamente masculino, né? Só havia uma mulher que até então havia entrado no campo, que era era uma repórter fotográfica, se não me engano, do estado de São Paulo. Era uma senhora já. Eu era muito menina nessa época, então quando eu entrei lá, né, novinha, cabelão longo, fazendo entrevista com o jogador, o pessoal estranhou um pouco, mas eu já tinha consciência naquela época, como jornalista, que a gente estava abrindo um campo de trabalho importantíssimo para a mulher brasileira. Ok, e abriram mesmo. Hoje nós vemos jornalistas femininas, as jornalistas no caso, tão femininas, não perdendo a feminilidade, no ambiente estritamente masculino. Boa parte desse legado foi deixado pela Claudete Troiano, né? Perspectivas para 2013, como é que você está, querido? Eu espero voltar logo para a TV, estou afastada da TV, coisa que eu não estou, mas eu estou habituada a fazer, né? Ficar assim afastada. Estou com um projeto novo aí que, se Deus quiser, vai vingar, vai dar certo e logo você vai me ver de novo na tela. Eu falo que a Claudete, a Ione, a Marília Gabriela, a minha conterrânea, a Hebe Camargo, que é de Taubaté, são aqueles ícones femininos que quando você lembra em TV, lembra em mulher, você vai, obviamente, linkar esses nomes, né? Então, em nome da tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia, eu só tenho a agradecer pelos minutos dispensados, ok? Obrigada, Robson, um beijo pessoal da Vale. Obrigado. Agora foto com o pessoal do Taubaté. Ô, Rô, foto com o pessoal do Taubaté. Queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia. Quem está comigo aqui é o grande Ulisses Costa. Tudo bem? Tudo jóia? Abraço. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba que assiste todo dia, na hora do almoço, o programa e todo aquele caos que vocês promovem lá. A título de informação para os internautas, tvvalebrasil.com.br. Aquilo ali é programado ou aquilo é real? Acontece? Não tem nada programado não, aquilo lá acontece mesmo. São opiniões diferentes, são pontos de vista divergentes e realmente a coisa pega lá, a coisa é verdadeira. Você acha que essa mudança de jornalismo esportivo, deixando de ser sisudo, que remontava lá nos anos 70, os anos 80, e tendo essa cara mais bem-humorada, fez com que, digamos, essa nova geração enxergasse, enfim, alguma coisa do gênero? Eu
acho que é legal isso aí. Acho que o futebol, o esporte, de uma maneira em geral, ele é bem humorado. Bem humorado. Né? Ele tem as coisas boas, são competições saudáveis. Eu acho que o humor no futebol tá ligado, tá atrelado e tem tudo a ver. Então essa maneira de fazer programa diferenciado é uma coisa que tá dando certo e a tendência é dar certo cada vez mais. Exatamente, é isso. E tem algum segredo do Neto que você quer falar, alguma coisa que não falou, enfim, alguma coisa dele? Não, é chato assim mesmo? Mas... Não, o Netão é gente boa, não, o Netão é gente boa. Ele vem hoje aqui ou não? Não, o Netão tá descansando, ele não vem, acho que ele não vem, ele tava com Campinas para ver as crianças, que fazia tempo que não via os filhos. Então ele foi descansar, mas o Neto é um cara maravilhoso, tá? Nota 10, companheiraço. Perfeito. Como vocês sabem, como eu costumo dizer, né? O Ulisses Costa ele tem DNA esportivo, né? Não é verdade? Verdade. Então, vocês sabem quem é seu irmão? Meu primo, Osmar Santos, esse é o The Best. É o melhor de todos. Sem dúvida é o melhor. É espetacular. Mas fez colamento, a bola não tem o nome dele, né? Agora o Chico. A gente esperava isso, foi feito uma campanha, mas tá tudo certo, tá valendo, ok, certo. Em nome da TV ValeBrasil.com.br, eu agradeço o tempinho que você disponibilizou pra gente aqui. Okay? Obrigado, Chico. Prazer estar com vocês, um abraço forte e continue assistindo a tvvale.com.br. Um abraço para todo mundo. Tá, obrigado, Ulisses. Vou perguntar pra ele, né? Ok? Deixa comigo então, tá? Vamos lá. Boa noite, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia. Bom, senhores, já entrevistamos estrelas e estrelas da noite. Olha só quem está do meu lado aqui. Olha só, Luciano do Vale, o grande Luciano Vale. Luciano do Vale, agora vou começar com a pergunta terrível, certo? Hoje nós vivemos um espectro do Brasil, uma grande potência olímpica e o Brasil dos grandes eventos esportivos, ok? Você, é claro que muito modesto pela importância que você teve, eu lembro disso que com 8 anos de idade eu assisti aquele jogo do Maracanãzinho entre Brasil e União Soviética. O senhor foi responsável por trazer e popularizar o vôlei. O senhor não sente um pouco responsável positivamente para o Brasil hoje ser o foco das atividades esportivas do mundo aqui? Vamos lá. Não sinto. Eu acho que seria muita pretensão da minha parte, né? Eu não fui trabalhar em rádio. Eu tinha na cabeça de fazer os outros esportes, que o futebol eu ia sozinho. Então foi assim que cheguei no voleibol, foi assim que cheguei no basquetebol feminino, futebol feminino. Mas eu acho que eu não sou responsável, eu não fico por trás, muita gente trabalhando comigo. Eu apenas divulgava os grandes eventos que nós tivemos aqui no Brasil, extraordinários eventos, esse processo de criança, no Maracanã, nós usamos 112 mil pessoas. Mas tivemos o boicote da Globo, tivemos o apoio do Jornal Brasil, enfim, acho que o fato de gostar não quer dizer que você tenha a obrigação de ser responsável. Porque as pessoas pensam, quando o Luciano trouxe o vôlei, tentou trazer o vôlei para aqui, algumas pessoas acreditavam na época que os brasileiros iriam deixar de gostar do futebol, muito pelo contrário, Luciano. O leque de esportes iria aumentar, né? Perfeito. Depois de alguns anos de carreira, de premiações, várias, em mil, enfim, que seja, é diferente numa noite como hoje, depois de, enfim, ter saboreado. Muito especial, né? Você rever amigos, rever companheiros, o interior está aqui presente. A CESP é uma associação que congrega todo mundo. Então, na realidade, a gente tem um sabor especial, a gente recebe carinho, isso é uma coisa impressionante. Então, hoje sendo homenageado pelos 50 anos de carreira, imagina você que começamos em 1963. Perfeito. Bom, gente, estamos aqui há 48 horas do falecimento, infelizmente, de João Mir, né? Eu lembro de um jogo Brasil-Yugoslávia, Cruzeiro tirou 3 jugoslavos da área, bateu de perna esquerda, e você gritou de placa, né? E quem criou esse termo em 1961 foi o João Mir, num jogo entre Santos e Fluminense. O legado que ele deixou, né? Mas o maior legado que ele deixou é a alegria dele. Sim. Ele sempre foi um jornalista alegre, profundo conhecedor da economia, enfim, até o último instante da vida dele, ele pedia alegria a todos. Exato. É isso que a gente pede. Perfeito, né? Bom, em nome da TV ValeBrasil.com.br, lá do Vale Paraíba, né? Nós gostaríamos de agradecer os minutos que o senhor disponibilizou pra gente aqui, tá ok? Em nome dos
internautas, né? E saiba que lá no Vale do Paraíba o pessoal, Taubaté, São José, as pessoas ouvem, respeitam e fazem opção por te ouvir nas transmissões. Saiba disso. Ok? Muito obrigado, Luciano. Luciano, para você, eu abro Brasil, Luciano do Vale, torcedor da Ponte Preta, gigante, jogador, da Rede, Globo, Bandeirante, idealizador da jornada da Bandeira. Eu assisti a garota, você é um gênio, está ao seu lado, para mim é uma honra, tá? Todo dia de aniversário do meu pai, Paulo Comani, ao lado de Luciano do Vale. Tá, aqui um abraço. É isso. Pelo Brasil, como comunicador, eu vou gravar o seu lado dos amigos. Por favor. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Muito obrigado, Luciano. Valendo! Bom, boa noite, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da vida. Continuando a nossa rotina aqui de entrevistar pesos pesados do jornalismo esportivo brasileiro, olha quem está do meu lado aqui. O grande Flávio Prado, que foi muito solícito, muito cortês com o nosso site tvvalebrasil.com.br. Flávio Prado, vou perguntar sobre futebol, tudo bem? Perfeito. É bom. Ok, vamos. Ó, do jeito que você faz no Jovem Pan, que eu ainda tô com um comentário seu na cabeça dos 3 anos atrás. A convocação do Filipão e do Parreira para coordenar a seleção. Foi uma convocação não, chamada deles para trabalhar lá. Uma coisa meio que rapaz, bem, Filipão. Não sei, eu não via fogo. Eu acho que o time do Brasil estava jogando dentro do que pode, eu acho o Mano Menezes um bom treinador. Mas aí o Marinho, como político que é, tinha que ser alguma coisa, ele é político, ele é bom. Em todos os sentidos. E aí ele resolveu atender o clamor popular. Como se o clamor popular soubesse alguma coisa. E aí ele resolveu dar o nome que as pessoas queriam, dar as cabeças que as pessoas queriam, e trouxe o Luiz Felipe. Agora, por sua parte, o Felipe é um bom técnico, experiente, é rodado, o Parreira também é. Eu quero saber uma coisa de você. Você faz um coro junto com alguns jornalistas que pediam a vinda de Pep Guardiola para o Brasil ou não? Em cima dessa pergunta, você acha que a questão tática dos times brasileiros, futebol brasileiro, essa questão de você apenas trabalhar com as características individuais e menos o pensamento coletivo, e ao contrário que eles fazem na ensino, trabalham muito coletivo. Você acha que os treinadores brasileiros estão precisando mesmo de uma reciclagem? Ou esse pré-chamamento, digamos, aquele vislumbre de chamar Guardiola foi apenas um aviso que está correndo? Eu acho que o futebol brasileiro está super atrasado em tudo, esquema de treinamento e tal. Mas eu, se fosse o Guardiola, eu não queria treinar aqui não. Acho que o material humano é muito pobre. Bom, eu acho que o nível do Guardiola é muito alto. O nível do Guardiola é muito alto no futebol brasileiro. Foi bom que não deu certo. Ele não teria como conversar com a mídia também precisa se reciclar. Eu não estou me excluindo, não. Todo mundo. E eu acho que o nível é outro. Não dá. É um negócio meio. É mais ou menos um Filipão no Uzbequistão, sabe? Um negócio meio fora do padrão. Melhor pro Guardiola não ter vindo. Eu acho que ainda carece de um preparo até chegar em Guardiola. Carece de um preparo até chegar no Guardiola, né? Alguns treinadores dizem, são pontuais, que poucos jogadores entendem o jogo em si. Alguns falam que o Roque Júnior era um daqueles, o Leonardo. Você acha que existe isso? O jogador brasileiro ainda é fraco de raciocínio? Completamente. Muito fraco. Completamente. E acomodado. Perfeito. E aí o cara não é forçado a fazer lá, ninguém pergunta. Ela manda, você tem que fazer, tem que aprender na marra. Das gerações que ficaram lá atrás, anos 70, anos 80, anos 60, que você acompanhou nos 90, enfim. Quais seriam os jogadores que hoje você poderia falar assim, eu acho que se o Guardiola treinasse esse cidadão aqui, eu não teria problema com a vinculação no procedimento. Você acha que existe aqueles eu acho que isso é misturar. Eram outros tempos, sempre da individualidade. Hoje é o tempo da clube, do futebol coletivo e o jogador brasileiro continua achando que ele resolve tudo sozinho. Os caras até acham que o futebol brasileiro é o melhor do mundo. A sua opinião é outra? Tá dentro lá da FIFA, 12º, 13º. Mas qual é o melhor do mundo pra você? A Espanha é fácil, disparado. E o maior campeonato
campeonato do mundo disparado, não dá nem para comparar com o nosso é inglês. É longe, uma coisa assim que não parece outro esporte. Você vê o campeonato inglês e o campeonato brasileiro, parece outro esporte. Bom, mais alguma pergunta? Não, eu estou satisfeito com o tempo que você disponibilizou pra gente. É uma honra ter te conhecido pessoalmente, ok? Agora, Flávio, eu te acompanho desde o tempo de Record. Silvio Luiz, Eli Coimbra, Silvio José. Tá vendo como é que isso é velho? Não era eu, não era o meu filho, era o meu pai. Era meu pai, eu sou muito novinho. Era meu pai. Seu pai, né, tá? Era ele mesmo. Pode, pessoal de Taubaté. Obrigado. Beleza, obrigado. Para o DVD. E eu vou te dar pode dar um DVD para ele. Recebe o DVD lá. Tá aí, dá um DVD aí. Entrega lá pro... Aí, entregaram o DVD pro Flávio Prada aí, ó. Flávio, um abraço, tá? Nossa, aqui ou não? Tá? Vamos lá, tá ali, tá ali. Vamos lá, então. Boa noite. Vamos lá. Bom, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia. Dá um giro aqui, Bonelli. Olha só quem tá do meu lado. Vai lá. Rafael Cortez. Grande Rafael Cortez. Obrigado pela atenção conosco, Rafael Cortez. Você tá desde que hora na labuta aqui, velho? Tentando pegar. Repita. Pra mim, eu começo a trabalhar quando eu acordo. Desde as 4 da tarde eu estou trabalhando. Eu vi uma entrevista sua falando que você não sabe nada de futebol. Continua assim. Não sabe. Não perguntou aqui, a seleção húngara de 54, não vou perguntar. Bom, Rafael Cortez, em cima do que você viu hoje aqui, o que é melhor? Você acha melhor entrevistar, em termos de pauta, pessoal do esporte, já que o Brasil passar com a mão no mundo, ou aquelas olhando aqui, celebridades? Olha, aqui nós temos uma vantagem, porque cá entre nós, a Band, no segmento esportivo, ela é referência muito grande. Então, tem quase todo o casting aqui é ligado de alguma maneira com o Bandeirantes. Então, obviamente, eles recebem muito bem e a coisa sai com muita espontaneidade. Falta de celebridade, muitas vezes, elas não querem falar com você. Você é aquele cara daquela outra emissora, daquele outro programista, claro. Aqui não, eu sou o cara do CQC da Band, do Grupo Bandeirantes, querido e amado, que nós amamos. Aí a coisa muda de figura, né? Ok. Em termos de entrevista, enfim, coisa. Quando você fala com jogador de futebol, você já entrevistou alguns, vários, né? Já. Passando por Ronaldo, por aí vai, né? Os caras, eles usam aquele futebolês convencional. Quando eles olham pra você, eles ficam com medinho, cara de medinho, o cara vai me sacanear. Principalmente aqueles que gostam de desfilar com aqueles mulherões do lado, né? Aquela coisa. Quando você chega, a abordagem do jogador é diferente dos outros ou não? Eu não senti responder muito isso, porque toda a minha experiência de entrevista com jogadores de futebol, eu fiquei traumatizado depois que eu falei com o Adriano. O Adriano ele ficou me olhando com uma cara de que em qualquer momento ele poderia me comer. Não, mas cuidado, hein? Sim. Cuidado. O povo vai me perigoso. Então eu parei por aí, Deixa pra lá. Mas ele tá com a mulher naquele dia ou com alguma coisa não identificável? Então, o jogador de futebol, filosofia dos caras se mexer na sua frente for gostosinho, ele passa o pau, entendeu? Eu sou gostoso e sou uma delícia, então eu vou passar o pau. Obrigado, você é um jogador de futebol. Imagina. Então, eu prefiro não me envolver nessas coisas. Crioulo. Bom, queridos internautas, com satisfação com a entrevista aqui, o grande Rafael Cortez, né? Os ícones da nova mídia brasileira. Aqui também, você pega a nota lá. Ok. Rafael Cortez. Obrigado, meu querido. Obrigado a você. Bom trabalho pra você, querido. Obrigado. Rafael Cortez do CQC aí, ó. Grande Rafael, obrigado pela entrevista. Abraço, pessoal. Vamos lá. Vamos lá então, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br. Estou aqui com outro gigante do jornalismo esportivo brasileiro, o grande Vanderlei Nogueira. Perfeito? Vanderlei Nogueira, nós estamos há 48 horas daquela atitude, digamos, incendiária da CBF de querer apagar um possível fogo de uma coisa que não estava acontecendo, que era o acerto da seleção brasileira. O problema mais importante é que eles serão investindo todas as moedas deles de ouro. Você acha que essa chamada do Filipão foi uma coisa para tentar acalmar o ânimo da opinião pública? Como é que você interpreta isso? Interpreto como uma mudança política, né? Porque o técnico, esse não era, na verdade, o técnico da dupla Marinho, Marco Bordané. Não, é um fato. Ele era o técnico
Palmeiras. Eles não falam isso. Eles não falam isso. E para eles isso não tem muita importância. Para nós é algo, digamos assim, no mínimo estranho. Perfeito. Você sai da segunda divisão para assumir a seleção. É um pouco estranho. Se você fosse dar um percentual pro Felipão, quanto a participação dele no descenso da Sociedade Esportiva Palmeiras? 65. Os outros 35 é diretor e outro jogador. 35 é o treinador. Estou dividindo com o treinador. A responsabilidade da diretoria é ampla, todo mundo sabe. Mas a campanha dirigida pelo Suíça Muscolari é 65% das vezes. Então ele é responsável pela queda de 65%. Daqui a um ano e meio, você acha que dá para secar Iniesta, Xavi, dá para pegar essa turma toda da Espanha? Você acha? Nós vamos aguardar. Eu acho que o Brasil hoje não é favorito, diante disso. Primeiro seria a Espanha. Sempre, nesse momento. E depois tem que esperar o que é que vai acontecer. Mas a gente imagina, quando a Copa começar, o Brasil entrará como uma das favoritas. Mas nesse momento não é favorito. É, maravilha. Bom, em nome dos internautas que nos acompanham lá no Vale do Paraíba, da TV ValeBrasil.com.br, a nova sensação da mídia, eu agradeço os minutinhos que o senhor desprendeu com a gente. Boa sorte. Agora foca o pessoal de Taubaté, vamos lá. Foca o pessoal de Taubaté. Foca, vamos lá. Grande Vanderlei Nogueira. Obrigado, Vanderlei. Boa noite, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia. Quem me acompanha aqui do lado, quem está do meu lado agora, é o grande, literalmente, Ricardo Capriotti. Tudo bem, Capriotti? Tudo bem, tudo ótimo. Um abraço a todos os amigos lá do Vale do Paraíba. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Tradicionalmente, todos os anos. É a terceira vez, né? Terceira vez, a primeira minha. Bom, voltando aqui, Capriotti, você é do Grupo Pânico, né? Infelizmente, 48 horas atrás, nós perdemos o jogo, né? Já perguntei aqui para os entrevistados sobre o legado, mas para os internautas, que passagem você poderia falar do Jurumbi durante o tempo que você o acompanhou já há alguns anos? Né? Enfim, uma coisa relacionada ao grande jornalista. Acho que uma só não dá, né? Eu acho que é um aprendizado diário que nós tínhamos com o Joelmir lá no grupo. Né? O Joelmir, além de ser um jornalista brilhante, eu tenho a impressão que a perda de um jornalista do tamanho do Joelmir é muito difícil ser substituída por um vácuo para a profissão, para a categoria. A importância dele como ser humano, como alguém que, acima de tudo, estava sempre alegre, feliz, e uma inteligência rara, né? Alguém que tinha uma inteligência acima do normal, de uma ironia espetacular, um humor perspicaz, fino, né? Humor fino, o rei da metáfora. Então a gente perde demais, não só o jornalismo, mas nós que convivíamos no dia a dia com ele, a gente perde um amigo, um companheiro. Ele tinha idade para ser meu pai, o Mauro tem a mesma idade do que eu, né? Então a gente tinha um tratamento espetacular e a gente está sentindo muita falta dele no dia a dia nosso. Perfeito, né? E uma coisa que o Joelmir tinha, você pode concordar comigo, Capriotti, é que ele tirou aquele economês rebuscado e trouxe para a população, né? O pessoal, o povo, enfim, poder entender a economia de uma maneira mais tranquila, né? Ele deixou uma escola de linguagem econômica, né? Porque a partir do Joelmir apareceram outros jornalistas que captaram a importância de falar para as pessoas, para o povo, e não falar para uma fatia da população, não falar para os economistas, para os banqueiros. Então o Joelmir conseguiu transformar uma linguagem difícil, que é a linguagem da economia, uma linguagem popular, técnica. Ele transformou isso com maestria e deixou gerações importantes de jornalistas econômicos que estão aí até hoje para poder provar isso. Exato. Bom, em nome da tvvalebrasil.com.br, eu agradeço aqui essa pequena participação, porém honrosa, do Capriotti, né? Para quem lembra, quem sabe, o Capriotti era um daquelas peças raras que ficavam no debate-bola do senhor Milton Neves há 12 anos atrás, 10 anos atrás, né? Mas era uma loucura aquilo na hora do almoço, né? É verdade. Nós começamos, na verdade, né? Nós começamos na Band no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, né? Eu, Milton Neves, Alberto Helena Júnior, nós tínhamos uma equipe ali foi o embrião do debate-bola que depois foi para a Record. Mudou um pouquinho até a linha editorial na Record, né? Passou a ter um lado até muito mais artístico do que até no jornalismo esportivo, mas sem deixar de ter a importância de um legado para os programas esportivos do horário do almoço, né? Tanto é que depois eu acho que eles vieram meio que na barca. Sim. A gente tem hoje uma continuação
daquilo que foi lançado há 10, 12 anos atrás. Em nome da tvvalebrasil.com.br, nossos internautas da Paraíba, eu agradeço a sua participação aqui. Bom, eu que agradeço, obrigado, querido. Obrigado pela oportunidade, mais um ano estar falando com vocês. Obrigado. A foto para registrar para tvvalebrasil.com.br, mais de 2 milhões de acessos em um ano, 2 anos. O Santos vai jogar lá. Um minuto, só alô para Taubaté. Robson Machado, tudo bem? Bom, então. Boa noite, queridos internautas, tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia. Estou aqui do meu lado, aqui, Caio Ribeiro. Ok? Semana foi meio complicada lá no Rio de Janeiro, troca de treinador, aquela história toda, né? Perfeito? Você, alguns jornalistas dizem que possivelmente, né, para o futebol brasileiro, para 2014, as nossas esperanças ofensivas se resumem apenas e tão somente no Neymar. Você acha que o Felipão daqui a um ano e meio ele vai conseguir fazer com que, assim, digamos, esse cenário mude e ele consiga descobrir do meio para a partir do quarto homem ali, os dois companheiros de ataque, um companheiro com o Neymar legal. Resumindo, você buscar. Poxa, mas eu acho que tem lugar na seleção. A gente torce muito para que o Ganso tenha uma sequência de jogos e possa voltar a mostrar aquele futebol que mostrou no início da carreira. Eu acho que o Fred é um jogador que pode ser o camisa 9 para a próxima Copa do Mundo. Eu acho que a gente tem bastante gente boa. Precisa só um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de bagagem, entender a filosofia de trabalho do Filipão, né, que vai vir com um trabalho diferente. Tomara que ele não queira começar do zero, que ele dê continuidade ao que o Mano vinha fazendo. Eu estou otimista, tomara que dê certo. Você faz parte daquele coro de pessoas que dizem que os treinadores brasileiros precisam de uma reciclagem à la Pep Guardiola ou não? Eu sou. Eu acho que o melhor do mundo hoje é o Pep Guardiola. E toda vez que você tem uma referência, você tem que entender e procurar tirar o que ele tem de melhor. Que é o quê? Posse de bola, diminuir o campo para marcar sob pressão, porque aí você está mais próximo do campo adversário. A postura dele mesmo nas derrotas, que é um cara extremamente elegante e educado. Eu acho que não sei se seria o nome ideal para a nossa seleção, mas é um cara que tem que servir de espelho, sim. Tem que servir de espelho. Ok. Em nome dos internautas da tvvalebrasil.com.br, a nova sensação da mídia, eu agradeço a sua participação aqui, ok? Obrigado, Caio. Boa noite. Boa festa para nós.